A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos estudar sobre um tema muito importante. Hoje nós vamos estudar sobre Estevão, o primeiro mártir. E nós estamos analisando isso, estudando também o livro de Atos dos Apóstolos, uma joia preciosa do Novo Testamento. Ah, você que está chegando hoje pela primeira vez, ô gente boa, aproveita, se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, olha, deixa aí o seu comentário, o seu likezinho, o seu joinha, porque isso ajuda muito a gente a chegar mais longe. Ativa o sininho para você receber todas as notificações e é claro que eu vou pedir a você, pega essa videoaula e joga nos grupos do WhatsApp aí de todo mundo que você conhecer, nos ajudando a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. A gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulados. Então vamos que vamos? Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos jovens e nós estamos estudando sobre Estevão, o primeiro mártir. É claro que estamos analisando agora Atos capítulo 7, onde nós vamos compreender também aquela mensagem expositiva que Estevão traz de uma maneira espetacular, apontando para Cristo. E é claro que a gente vai analisar isso à luz da palavra de Deus. É muito importante você iniciar a sua lição pelo texto bíblico da palavra. Você é servo da mensagem. Observe bem que a sua lição hoje tem 3 objetivos específicos. Fique atento para você não fugir do assunto. E fique atento também que a sua lição, sua aula de hoje tem apenas 3 pontos que você vai explanar com os seus alunos hoje na IBD. E é claro que a gente vai iniciar a nossa aula pelo primeiro ponto da lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: Estevão, um homem de Deus. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Nós vamos fazer uma análise a partir da vida de Estevão, desse ministério, esse diácono da igreja que tem habilidade espetacular de apresentar, de expor e ensinar a palavra de Deus, em 3 subtópicos aqui na classe dos jovens, no ponto número 1. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto: prodígios e grandes sinais. Quando você analisa a palavra de Deus, especialmente Atos capítulo 6, você descobre que a igreja agora está passando por uma necessidade. A igreja está crescendo e pelo avançar da obra, pela ministração da palavra, houve uma necessidade de separar para o crescimento da igreja novos obreiros, novos líderes, novos servos, novos pastores. Mas na perspectiva bíblica nós encontramos que a igreja de Deus, liderada agora pelos apóstolos, separa um conjunto de diáconos para poder servir na obra de Deus. Esses diáconos tinham qualidades. A primeira qualidade que você percebe é que eles eram homens de Deus, homens que serviam a Jesus. A segunda qualidade que você percebe que esses diáconos possuíam é que eles tinham a habilidade de servir a igreja de Deus. Eram servos, tanto da palavra, como também servos no trabalhar da obra de Deus. E a terceira habilidade que você encontra, que na realidade não é uma habilidade, mas um presente, eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. E dentre eles, nós encontramos um personagem fundamental apresentado em Atos dos Apóstolos, que é o Estevão. O Estevão, um homem de Deus, separado por Deus para uma grande obra. E esse Estevão é esse homem que tem essa chamada, essa separação e também possui grandes habilidades. Ele realizava sinais pelo poder do Espírito Santo. De acordo com Atos capítulo 6, versículo 3, você percebe que esses homens eram tementes a Deus, servos da palavra, homens fiéis. E de acordo com a própria promessa de Cristo apresentada no Evangelho, eram homens que realizavam também sinais e prodígios. A mensagem era compartilhada através deles pelo poder do Espírito Santo. De acordo com Atos capítulo 5, versículo 12 a 16, nós encontramos os apóstolos realizando esses sinais. E quem cumpria em ajudá-los nessa ministração do Evangelho? Os diáconos. O ministério da diaconia no Novo Testamento é o serviço
e ao mesmo tempo o ensinar da palavra. Nós encontramos esses servos fiéis aqui em Atos dos Apóstolos e nós encontramos esse personagem, Estevão, envolvido com a obra de Deus, alguém que foi chamado pelo Senhor. Uma coisa que você pode até aplicar com seus alunos em sala de aula é sobre a importância desse ministério diaconal. Estevão, um homem temente, fiel ao Senhor, cheio do Espírito Santo. São qualidades que nós precisamos também ter, sendo servos da palavra e servos também da nossa igreja, na nossa comunidade. Finalizando aqui o primeiro subtópico, vamos para o segundo, aqui do ponto número 1 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a sabedoria e a autoridade. O segundo subtópico demonstra para a gente que Estevão, além de ser um homem cheio do Espírito Santo, ele era dotado de uma sabedoria que era dada pelo próprio Deus. E é claro que essa sabedoria que foi dada a Estevão também pode ser dada a você, que é professor da escola bíblica, ao seu aluno, ao membro da tua igreja. De acordo com Atos capítulo 6, versículo 9, você percebe que Estevão tinha a habilidade de responder à altura daqueles que perseguiam a igreja com falsas doutrinas e falsas ministrações a respeito do Evangelho e também de Cristo. Estevão tinha uma habilidade com a palavra. Atos 6, versículo 10, você percebe que ele é um instrumento de Deus, apesar de ser diácono, nesse serviço da ministração. E uma coisa que a gente precisa entender é que diácono no Novo Testamento é aquele que é servo da vontade de Deus. Não é um cargo em si, mas é um ministério. A diaconia é um serviço em prol da igreja. Isso não impede que o diácono tenha a habilidade de ter um envolvimento com o ensino da palavra e com a ministração do Evangelho. É claro que a gente está compreendendo isso aqui à luz do Novo Testamento. Nós fazemos parte da Assembleia de Deus, nós entendemos que diácono hoje, em nossos dias, é mais visto como um cargo. Mas o que eu quero apresentar para você é que a diaconia é um serviço de ministração. Ministração da palavra, ministração do cuidado, servos de Deus que estão envolvidos com a obra. Isso aqui é muito importante a gente entender, até mesmo para a gente poder passar para os nossos alunos. Essa ideia também se dá ao presbitério. O presbíteros, ele traz no Novo Testamento a mesma função do pastor, daquele que exerce a poemia. Esse pastor, ele exerce esse ministério com cuidado. Presbítero, pastor e bispo, no Novo Testamento é a mesma coisa. É aquele que está cuidando do rebanho. E a ideia de presbítero no Novo Testamento é encaixada até mesmo para os apóstolos, porque se via um presbítero, aquele que era experiente, um ancião. E a palavra de Deus traz essa ideia até mesmo para a gente compreender que eles têm o cuidado com a obra de Deus. No Novo Testamento não tem essa divisão de diácono, presbítero, mas sim de ministérios. Não é visto como cargos da igreja, mas servos de Deus que servem a Cristo de uma maneira espetacular para a pregação do Evangelho. O terceiro subtópico aqui do ponto número 1 apresenta que Estevão é acusado por cometer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. A perseguição que se levanta contra Estevão é uma perseguição dada por parte dos religiosos. E é claro que eles distorcem o ensinamento de Estevão, servo do Senhor, e Estevão então é perseguido até a morte. De acordo com Atos capítulo 7, 51, nós percebemos que Estevão tem a habilidade de ministrar a palavra de Deus com autoridade e com ousadia. Ele tinha a habilidade de conhecer as Escrituras. Isso também me faz entender que um cristão, um crente em Jesus, precisa ter habilidade com a palavra. E Estevão tinha essa habilidade com a palavra. Eu e você precisamos ter essa habilidade para a glória de Cristo. Mas de acordo com Atos capítulo 6, versículo 11, os religiosos começaram a levantar calúnias contra Estevão. Pegam a mensagem de Estevão e distorcem essa mensagem para poder perseguir o servo do Senhor. E daí então se levanta uma grande fúria do inimigo contra a vida desse servo de Deus. Levam Estevão preso até o Sinédrio para ser julgado pelo colégio do Sinédrio, que fazia parte desse colégio 70 anciões. Esse colégio então julga Estevão, distorcendo a sua palavra, e ainda por cima levam falsas testemunhas contra Estevão. Estevão é julgado ao apedrejamento, uma prática comum que existia no Novo Testamento nos dias de Jesus.
esse apedrejamento é levantado contra o próprio Estevão. Mas aqui a gente entende que no meio dessa perseguição, Jesus nunca deixou Estevão. Estevão foi perseguido até a morte, mas até mesmo nesse momento, até no momento da dor, da aflição de Estevão, nós encontramos que Jesus estava com ele. Finalizando aqui o primeiro ponto, vamos para o segundo, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a manifestação da glória de Deus. O segundo ponto demonstra para a gente que mesmo Estevão sendo perseguido, a glória de Deus foi manifestada sobre a vida daquele servo. Olha que coisa linda que a gente pode aprender e aplicar até mesmo na vida dos nossos alunos. Mesmo sendo perseguidos, temos a oportunidade de receber a presença de Jesus, ver a manifestação da glória de Deus em Cristo. Vamos observar isso em 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: um sermão memorável. Quando você lê, por exemplo, Atos capítulo 7, versículo 2 ao 53, você percebe que Estevão tinha a habilidade de expor a palavra de Deus. Ele tinha a habilidade de pregar a mensagem de Cristo. Isso também quer dizer que nós, como cristãos, precisamos ter essa habilidade de expor a mensagem. Estevão tinha uma habilidade tremenda em conhecer as Escrituras, especialmente o Antigo Testamento, e linkar esse Antigo Testamento às promessas em Cristo. O cristão precisa ter essa habilidade. Como é que se manifesta a glória de Deus na vida de Estevão? Você percebe que essa glória de Deus se manifesta quando ele manifesta-se em pregar a palavra de Deus. Quando você expõe o texto, Deus é glorificado. Estevão expôs o texto, pregou a mensagem. Ele leu o texto, explicou o texto e aplicou o texto. Essa é a função do pregador. O pregador precisa entender que Deus tem um compromisso com a palavra dele e não com a palavra do pregador. Quando você expõe o texto, ensina o texto, explicando o texto e aplicando na vida dos seus alunos, Deus também se revela para você como ele se revelou para Estevão. Estevão tem essa habilidade de pregar a palavra de Deus, que você também tem essa habilidade. E você percebe que Estevão é esse instrumento de Deus que compartilha a palavra, que prega a palavra, que ministra a palavra. E aqui você percebe também outra grande lição que a gente vai ver no segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte assunto: injustiçado, mas cheio do Espírito Santo. Estevão foi injustiçado, mas mesmo assim continuou cheio do Espírito Santo. De acordo com Atos capítulo 7, versículo 54, é importante você fazer essa leitura. Após a exposição da mensagem, após a pregação ser apresentada, o inimigo se levantou usando os religiosos contra a vida de Estevão. E esse levantar do inimigo foi apresentado de forma injusta contra esse servo de Deus, contra o servo do Senhor que estava expondo o texto. Mas, mesmo assim, ele não deixou de ter a comunhão com Cristo e, naquele momento, ele ainda estava cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão era jovem, sendo perseguido, pregando o Evangelho, mas continuava sendo cheio da presença de Deus. Como é importante termos jovens cheios do Espírito de Deus, termos jovens cheios da palavra de Deus, envolvidos com a obra, envolvidos com a mensagem do Senhor. Que Deus levante jovens assim na sua igreja, na sua congregação, na classe de escola bíblica dominical, da qual você faz parte. Finalizando esse segundo subtópico, vamos para o terceiro, para entender ainda mais sobre esse aspecto que estamos estudando. A visão dos céus abertos. É muito importante nesse terceiro subtópico você analisar Atos capítulo 7, versículo 55. Deus abre o céu sobre os seus servos. A perseguição está se levantando, a luta está aumentando, ele está sendo apedrejado, levado à morte, mas até ali a glória de Deus está sendo revelada para ele. Ele está vendo os céus abertos, Deus está abençoando, Deus está assim capacitando esse servo para uma grande obra. E é interessante que em Atos 7,56 ele não vê somente os céus abertos, ele vê o Filho do Homem, ele vê Jesus se revelando em glória. Que oportunidade espetacular que esse homem de Deus tem, que esse jovem de Deus tem. Você percebe que Estevão, cheio da presença de Deus, não perde a comunhão com Cristo no meio da perseguição. E o que Deus faz? Se revela para ele.
Deus em todo tempo está com os seus servos que têm compromisso com a sua palavra e com a sua vontade. Estevão tinha um compromisso com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com a obra de Deus. Que você possa ter esse compromisso também. Cristo se revela para aqueles que buscam a sua glória, a sua vontade e fazem a sua obra. Estevão fez a obra de Deus, expôs os textos, pregou o texto, serviu também como diácono e Deus honrou a vida desse servo, mesmo no meio da perseguição. Aqui eu aprendo que até na perseguição Cristo está conosco. Aqui nós aprendemos que até no meio da luta o Senhor se revela para aqueles que buscam a sua vontade. Finalizando esse ponto, vamos então para o terceiro e último, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o martírio de Estevão. Nesse terceiro ponto, nós vamos analisar agora o martírio desse homem de Deus em 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: a fúria dos homens. Esse é o primeiro subtópico. É muito importante você abrir o texto bíblico em Atos 7, versículo 58. Você vai perceber, à luz da palavra de Deus, que os homens zombavam de Estevão. Estavam furiosos contra aquele rapaz, contra a igreja de Deus. Em todo tempo você vai perceber que o inimigo se levanta de forma ferrenha contra aqueles que servem a Cristo. Ele se levanta, em primeiro lugar, com a perseguição. E aqui no texto bíblico nós encontramos o inimigo lutando, batalhando contra a igreja, e ele encontra então um jovem da igreja para poder retirar a vida desse jovem por causa da pregação do evangelho. Estevão passa por uma perseguição. Ele é zombado, ele é castigado, ele recebe açoites. Nesse meio de caminho até o apedrejamento, ele recebe socos sem saber quem deu, cospem no rosto do próprio Estevão e levam ele ao apedrejamento, que não era uma coisa muito fácil, morto por pedras. E é interessante que o texto bíblico faz questão de dizer que o inimigo se levanta de forma ferrenha para poder retirar a vida desse homem de Deus através de homens mundanos que não têm comunhão com Cristo. E esse diácono da igreja é morto pela ira humana, é morto por aqueles que não aceitavam a mensagem de Cristo. Estevão se torna o primeiro mártir pela causa do evangelho. Ele entendia que a sua vida não era preciosa, mas que a mensagem do evangelho vinha em primeiro lugar. Finalizando esse subtópico, vamos para o segundo aqui do terceiro ponto, que trata sobre o seguinte aspecto para a gente entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Um jovem chamado Saulo. É a partir da morte de Estevão que Saulo surge. Esse é o segundo subtópico da nossa lição. No meio dessa humilhação, ele está presente. Ele também é aquele que aprendeu aos pés de Gamaliel. Possivelmente o próprio Saulo tinha o interesse de fazer parte do colégio do Sinédrio. De acordo com a própria Bíblia e também história, nós entendemos que ele dedicou a sua vida ao estudo das leis judaicas. Ele mesmo faz questão de dizer que da sua idade, ele era o melhor entre aqueles que estudavam a lei. Era fariseu de fariseu. Ele entendia a respeito dos ritos. E nesse envolvimento da morte de Estevão, ele dá a concessão, a permissão para essa morte. A Bíblia chama Saulo, nesse primeiro momento, de fera selvagem, porque ele perseguia o povo de Deus. Após a morte de Estevão, ele começa a entrar de casa em Jerusalém, arrastando os crentes, levando-os para os cárceres, espancando as pessoas, levando tanto homens como mulheres, levando muitas pessoas à morte. A tal ponto de lá na frente, depois que ele se converte, ele faz questão de dizer que ele não merecia ser chamado de apóstolo, porque ele se considerava o menor por causa dessas coisas que ele havia realizado. E ele conspira contra a morte de Estevão. O sangue de Estevão é levado em suas mãos. Finalizando aqui esse segundo subtópico, vamos para o último da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o perdão nos momentos derradeiros. A Bíblia faz questão de dizer que no momento do apedrejamento de Estevão, Estevão vê os céus abertos, reconhece Cristo, mas ele também oferece o perdão
por aqueles que estavam lhe perseguindo. Atos capítulo 7, versículo 60. Estevão continuou crente até na morte. Você não encontra Estevão blasfemando contra o Senhor, mas servindo a Deus em todo o tempo, e até nos seus momentos derradeiros, ele oferece o perdão para aqueles que estavam lhe perseguindo. Estevão consegue perdoar aqueles que estavam lhe fazendo mal. Estevão consegue perdoar aqueles que estavam querendo retirar a sua vida. Continuou fiel até o fim. Aqui a gente tem uma lição tão especial. A gente precisa aprender a exercer o perdão. Estevão traz para a gente uma lição espetacular. E qual é a lição que ele traz? Que a gente precisa servir a Deus em todo o tempo. Mesmo sendo perseguidos, precisamos também demonstrar o amor de Cristo para aqueles que nos perseguem. Estevão nos ensina a servir a Deus. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você com a aula de hoje. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser e nos permitir, tá? Já tem material pronto. Se inscreve no canal, deixa aí o likezinho, o seu joinha e ativa o sininho também, tá? E vamos que vamos. Até a próxima aula, se Deus quiser.